Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês, turma? Espero que sim. Hoje é segunda e nós teremos aula virtual, né? Segundo o decreto que saiu esse final de semana, nossas aulas presenciais estão suspensas. Então, as aulas que seriam presenciais vão ser agora remotas, tá bom? Acrescente aí essa disciplina no seu horário, tá bom? Não esqueça. Hoje nós teremos 2 videoaulas. Eu vou enviar para vocês aí o link. Vamos falar aí um pouquinho sobre as atividades que vocês vão fazer essa semana. E lembrando que nós estamos aí também começando a semana de revisão, tá bom? Mas nós vamos começar a trabalhar a lista mais no final da semana. Semana que vem também é revisão, então vai dar tempo de fazer tudo, tá bom? Mas não deixe de fazer as demais atividades, não deixe de perguntar aquilo que você ainda não compreendeu sobre o conteúdo, tá bom? Não deixe de fazer as produções textuais, vou falar sobre uma produção textual aqui para vocês fazerem, tá bom? Toda semana nós teremos produção textual, porque nós não temos mais disciplina separada, mas ela faz parte da língua portuguesa, tá bom? Você precisa treinar a sua produção textual, a leitura também, por isso que nós trabalhamos diversos textos, por isso que nós trabalhamos com os projetos de leitura, né? Mas vai ser assim, vocês vão fazer as atividades hoje também, vão assistir as videoaulas, fazer as atividades, durante a semana vamos corrigir e as orientações vão ser mandadas todas lá no grupo, tá bom? Não deixe de anotar as atividades na agenda, porque tem gente que se perde, né? Todos nós, se nós não anotarmos, não prestarmos atenção, nós vamos esquecer, né? Então, se você não tem agenda, anote no caderno, tá bom? Vamos nos organizar para nós não nos perdermos aí nas atividades, tá bom? Vamos falar aqui sobre as nossas atividades, vamos explicar aqui a proposta de produção textual, vamos falar aí sobre transitividade verbal de novo, né? Dar uma revisadinha aí. E vamos começar. Transitividade verbal. É uma senhora que nós estamos falando sobre ela já tem algum tempo, né? Desde o ano passado, desde o 7º ano, nós falamos aí sobre a transitividade verbal. Vamos revisar novamente, eu preciso que vocês compreendam bem e eu imagino que seja algo tranquilo para nós estudarmos, né? Eu vejo como um conteúdo bem tranquilo para estudarmos. E nós não podemos aceitar sair desse capítulo, dessas atividades, sem compreender realmente o que é transitividade verbal, porque ela é fundamental para o nosso estudo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos verbos que são transitivos e verbos que são intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. O sentido deles já é completo, não é necessário nada para complementá-los. São os intransitivos. Os transitivos são aqueles que necessitam de complemento. Eles precisam de termos ali para dar completude ali ao seu sentido, ao seu significado. São os verbos transitivos, e aí nós temos transitivos diretos e transitivos indiretos. Compreendi o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo, é aquele que necessita de complemento. O verbo transitivo direto é aquele que necessita de um complemento e esse complemento não tem preposição. Já o indireto é aquele que tem preposição. Ele precisa de um complemento porque ele é transitivo e esse complemento se liga a ele com a preposição. Por isso que é indireto, tem uma preposição ali, tá? Vamos lá. Verbo transitivo direto pede um objeto direto. O complemento do verbo é chamado de objeto. E aí nós temos o objeto direto, que completa o sentido do verbo transitivo direto. Observe que é bem lógico. E eu tenho o objeto indireto, que vai completar o sentido do verbo transitivo indireto, tá? O verbo transitivo indireto pedem, os verbos, né, pedem um objeto indireto, complemento com preposição, tá? Para ficar aqui
coerente aqui, vamos tirar esse pedem aqui, né? O verbo pede um objeto direto. O verbo indireto, transitivo indireto, pede um objeto indireto, que é aquele complemento com preposição. E eu tenho os verbos bitransitivos. Por que eles são bitransitivos? Eles têm duas transitividades. Eles pedem o transitivo direto, o objeto direto e o objeto indireto. Verbo bitransitivo pede um objeto direto e um objeto indireto. Pessoal, é um raciocínio óbvio, lógico. Não vou nem utilizar o óbvio. É um raciocínio lógico. Percebam, eu tenho verbos que não precisam de complemento e outros que precisam. Esses que precisam, eu tenho dois tipos de complemento. O verbo que pede um tipo de complemento, ele tem um nome. O que pede outro tipo tem outro nome. E a depender desse complemento, se tem preposição ou não, aí eu tenho um tipo de objeto. E os bitransitivos, bi, precisa de dois complementos. Objeto direto é aquele sem preposição. Está redundante porque aqui eu já falei, mas é para vocês compreenderem bem. Objeto direto, sem preposição, ele se liga diretamente. O indireto tem ali uma barreirinha, tem a preposição, mas ela é fundamental, ela é necessária, tá bom? Mas o objeto ali, ele tem preposição, então ele é um objeto indireto e complementa o verbo transitivo indireto, certo? Então, indireto com preposição, direto sem preposição. Aqui eu tenho um mapa mental que eu peguei na internet, é desse Instagram Studio Law. Nós temos aqui, falando sobre verbos de ligação, nós nem tratamos dos verbos de ligação agora, né? Mas são aqueles que não têm transitividade, são verbos sem ação e tem predicativo do sujeito, caracteriza o sujeito. Ele vai ligar o predicativo do sujeito ao predicativo do objeto também, né? Nós temos esse. Aqui tem um exemplo, o verbo de ligação. Agora vamos aqui para o que mais nos interessa. Nós temos os verbos intransitivos, VI, possui ação, né? Ele não precisa de complemento, não existe PS. Exemplo, meu pai voltou. Meu pai voltou. Meu pai, sujeito. Voltou é o verbo intransitivo. O que é PS aqui, ó, gente? Predicativo do sujeito, tá bom? Predicativo do sujeito, nós também já vimos. Vamos recordar, é a característica ali do sujeito. E é ligado a ele com o verbo de ligação. O verbo intransitivo, ele não tem predicativo do sujeito e ele não precisa de complemento. O contrário do verbo transitivo, porque os verbos transitivos, eles precisam de complemento. O verbo transitivo direto, VTD, ele necessita de um complemento. Não há presença de preposição, então é uma transitividade direta, por isso é verbo transitivo direto, não tem preposição. Olha o exemplo. Seus amigos planejaram. Planejaram o quê? A viagem. A aqui não é preposição, é artigo. Artigo, ok. Seus amigos planejaram, verbo transitivo direto. A viagem é o complemento, então é um objeto direto, objeto sem preposição. O verbo transitivo indireto, o VTI, ele necessita de complemento, ele é transitivo, então ele precisa de complemento. Há preposição no complemento. João gosta de quê? O D aqui é uma preposição, tampei o D. O de, né? É uma preposição. Se tem preposição, é indireto, objeto indireto. E o gosta, o verbo gostar, ele pede um objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Gosta de quê? De Ana, no caso aqui, né? Que é de Ana é o complemento, é o objeto indireto, porque tem preposição. E aqui o verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, VTDI,
complemento direto e indireto. Mamãe deu. Deu o quê? Um presente. A quem? Ao Pedro. Aqui eu tenho objeto indireto, porque tem a preposição a aqui. É uma diferença entre a preposição a e o artigo definido a. São classes de palavras diferentes, são palavras diferentes. Aqui, ali é uma preposição, porque é objeto indireto de dar. Deu. Deu a quem? Ao Pedro. Deu o quê? Um presente. Objeto direto aqui, porque aqui é um artigo e não preposição. E aqui nós temos o objeto indireto. Professora, meu Deus, como que eu vou saber identificar um artigo, uma preposição, artigo definido e indefinido? É por isso que desde o sexto ano, desde antes do sexto ano, mas vamos falar aqui do ensino fundamental 2. Nós estudamos as classes de palavras. E nós temos que aprender essas classes de palavras. Porque chega nesse momento aqui, nós estamos começando a estudar a transitividade verbal, depois nós vamos ver os adjuntos, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, e aí vão chegar as orações coordenadas, as orações subordinadas, e aí eu preciso saber disso, eu preciso saber dessas classes de palavras. Primeiro nós estudamos a morfologia, que são as classes de palavras, e agora nós vamos para a sintaxe. A sintaxe é o desempenho, a função dessa classe de palavra, dessa palavrinha ali na oração, tá bom? Então, se você ainda tem dificuldade nisso, pegue uma gramática ou vá na internet e veja aí o que é artigo, o que é preposição, tá bom? Para vocês conseguirem tirarem de letra isso daí, tá bom? E prestar muita atenção na perguntinha também que nós fazemos ao verbo. Mamãe deu. Deu o quê? Um presente. O quê? É a pergunta que eu faço aí com o verbo transitivo direto. Deu o quê? Agora, a quem? O a aí é preposição, tá bom? Gosto de que ou de quem? Perceba que eu já tenho a preposição na perguntinha que eu faço pro verbo, né? Então, vai estar aqui no complemento também. Então, esse daí é um mapa mental que eu peguei da internet. Se você colocar transitividade verbal mapa mental, você vai encontrar vários, né? Mas esse daí tá muito bem organizado, tem as informações todas que nós precisamos, tá? Se quiser também eu encaminho para vocês. Agora, vamos falar aqui da nossa proposta de produção textual, o texto que vocês vão produzir essa semana. Como vimos, os complementos verbais e a união entre verbos intransitivos e adjuntos adverbiais são ferramentas muito úteis para se construir o sentido de um texto. Em um conto de mistério, por exemplo, eles podem ajudar a tornar a narração tensa, misteriosa. É o que você vai fazer agora. No texto abaixo, apontamos algumas lacunas para você preencher com complementos verbais e adjuntos adverbiais de tempo ou modo, com a intenção de torná-lo ainda mais misterioso. Uma cruz no cemitério. Sentados nos bancos e no balcão da loja, meu pai e alguns moradores de Santo Antônio, seus amigos, conversavam. E a conversa era sobre lobisomem, mulas sem cabeça e outras assombrações. Um assunto diário, pois todos ali acreditavam. A lacuna aí para você preencher. Menos meu pai. Nesse dia, a certa altura da conversa, ele resolveu: isto é tudo besteira. Vocês é que vivem se borrando de medo. Era só o que faltava. Alguém enterrado com 7 palmos de terra por cima sair para vir fazer medo a gente. Eu não acredito e não deixo ninguém aqui em casa acreditar. Não venham me dizer, por exemplo, que vocês têm agora. Todos calados, silêncio. Eu, que ouvia, fiquei esperando que surgisse algum valente no meio de tantos, pois o meu medo era igual ao de todos, absoluto. Aqui vocês vão preencher com complementos verbais e adjuntos adverbiais de tempo ou modo. Bom, com os advérbios aí de tempo ou modo e os complementos verbais que nós estamos vendo aí, né? Transitividade verbal. Agora, aquilo era para preencher. Agora iremos explorar as possibilidades ao nosso redor.
transportando os enigmas e as aflições do suspense para a perigosa realidade da era virtual. Os temas a seguir propõem enredos de suspense a partir do universo virtual. Sua missão será escolher um desses temas ou criar outro e produzir um conto de mistério a partir dele. Então, vocês vão escolher um desses temas ou criar outro e produzir um conto de mistério a partir deles. Mas aqui você já tem um mote, né, uma orientação aí para desenvolver o texto. Já é um auxílio muito grande. Um vampiro que conhece suas vítimas por aplicativos de relacionamento. Casos de um jogo online com temática de detetive começam a acontecer na vida real. Uma casa misteriosa disponível para couchsurfing, modalidade de estadia gratuita. Notícias de atentado envolvendo o uso de uma hashtag. Um serial killer que se comunica com os detetives usando apenas emojis. Um grupo de fãs da série Stranger Things precisa resolver o caso de desaparecimento de um amigo com pistas deixadas por ele mesmo que remetem a episódios da série. Então já são temas bem legais. Vocês podem escolher aí algum deles e desenvolver o texto. Tenho certeza que vai ficar muito divertido. 25, 30 linhas no mínimo, tá? Aqui o planejamento, tanto planejamento quanto avaliação, são tópicos aí para auxiliar vocês na criação do texto, né? No rascunho aí. No tema avaliação, no tópico avaliação, que tá falando para avaliar o seu próprio texto, né? Às vezes ele coloca lá para pegar um do colega e avaliar, mas como agora nós não estamos tendo aí contato, né, com os nossos colegas, utilizem esse tópico também para observar o que está faltando no seu texto, tá bom? Então siga aí essas orientações, tá? Aqui tem algumas ideias, ó, o que acontecerá se você combinar mais de um tema. Estou falando para você definir o tipo de narrador. Leia com calma e atenção, que eu tenho certeza que tanto planejamento quanto avaliação vão ajudar você no desenvolver aí do seu texto, tá bom? Agora nós vamos falar sobre pontuação, um tema, um tópico, um conteúdo também do nosso livro. Mas professora, tem as atividades, vocês vão fazer todas as atividades, tá bom? Mas para fazer as atividades da semana, vocês precisam estar inteirados aí das explicações, né? Então vamos começar aqui. Continuar, né? Porque nós já começamos, já falamos aí um pouco sobre transitividade verbal. Pensando que a fala deve ser reflexo da escrita, é um erro. Pensar que a fala é um reflexo da escrita, é um erro. Na prática, a maneira como produzimos sons para falar varia muito. Cada um de nós fala diferente. Além disso, a nossa maneira de falar e a nossa entonação também varia de acordo com nossas emoções, sentimentos, intenções, etc. Então, a fala, ela é contextualizada, né? Depende da nossa intenção comunicativa, do contexto, tirando, sem contar, né? Como o texto ali diz, que cada um tem a sua forma de falar, né? Nós temos a variação linguística, o conteúdo que nós estudamos lá no 6º ano. E vez ou outra ele é retomado em diversos outros conteúdos. Aí aqui nós temos uma sequência de quadrinhos, né? E observe, aqui nós temos quadrinhos que nós utilizamos a linguagem mista, né? Temos que prestar atenção nas imagens e no que está sendo dito também, né? Então temos aqui uma pessoa olhando, outra sendo assaltada, uma criança ali, ó, com objetos para tentar pedir esmola, né? Outro ali correndo atrás, aparentemente com uma faca, né? Atrás do outro, e ele falando, né? E a esperança. Para passar a ideia de que a esperança está acabando, na tirinha acima aproveitamos um recurso gráfico, fazendo as palavras desaparecerem gradativamente. Essa forma de expressão deixa claro o pensamento de que a esperança está se acabando. Na fala dessa expressão gráfica aconteceria por meio da entonação. Algo parecido ocorre no quadrinho abaixo. Vamos ver. Passa a bolsa.
Nesse caso, observe que a vítima do assalto pensa que o assaltante é um homem enorme e violento devido à maneira como ele lhe pede a bolsa. Observe que o pensamento dela, né? Uma ilusão criada, entre outros fatores, pela voz firme do menino. Na escrita, dispomos apenas dos sinais de pontuação para tentar representar as peculiaridades da fala, como a entonação. Vocês já perceberam que às vezes nós estamos fazendo a leitura de algum texto e quando chega no final de uma fala, por exemplo, nós percebemos que a pontuação tem um ponto de exclamação. Então nós relemos ali com uma entonação diferente, porque o ponto de exclamação ele vem apresentar surpresa, ou às vezes uma fala expressando raiva. Então a pontuação ali na escrita que vai nos indicar aí a entonação. Entretanto, essa representação não é fiel, pois a restrita variedade de sinais não é suficiente para reproduzir todas as possibilidades expressivas que podemos criar quando falamos. Assim, os sinais de pontuação apenas padronizam a escrita, mas não são suficientes para representar todos os detalhes da fala. De vírgula em vírgula, faz-se um susto. Tópico do Aprenda Mais aqui, o box do Aprenda Mais. Na pontuação de um texto de suspense, o uso das vírgulas pode contribuir para o andamento da narrativa, favorecendo momentos de tensão na fala dos personagens. Em O Casal de Velhos, as falas receberam pontuações que contribuem para a criação de uma atmosfera nebulosa entre Manezinho e as aparições de seus pais. Veja o exemplo. Não precisa ter pressa. A casa é pobre, mas cabe mais um. Entre. Observem que há uma pausa maior aqui com a utilização do ponto, né? Ponto final. Tudo isso contribui para o mistério. A preferência por períodos curtos assinala uma fala de cadência pausada, dando uma sensação de mistério, complementada pela imagem enigmática dos personagens. Se imaginarmos os textos de suspense adaptados para formatos audiovisuais, as vírgulas servem como marcações de pausa em uma partitura musical, construindo uma experiência sensorial que vai além da superfície interpretativa, que une o ritmo dos personagens ao do ambiente. Assim, quando o narrador nos insere na trama a partir do estranhamento de Manezinho, vivemos uma experiência guiada tanto pelo suspense já construído em torno da aparição da casa, quanto pela fala melancólica, mas acolhedora de seus habitantes. Então a pontuação, ela é essencial ali, né? Ela ajuda a manter o clima de suspense, os períodos mais curtos, com a pausa maior, né? Isso tudo contribui. A pontuação, para vocês observarem, quando nós queremos nos explicar, quando nós queremos argumentar sobre um assunto, o mais sensato não é utilizar períodos curtos, e sim períodos simples, e sim períodos compostos, períodos maiores. Por quê? Para termos espaço ali para argumentarmos mais, né? E as orações subordinadas mesmo, que vocês verão aí mais no final do ano, principalmente no 9º ano, elas são essenciais para isso, porque nós temos um número de orações subordinadas bem grandes e cada qual ali com a sua relação semântica e tal. Já para esse clima de suspense, para manter esse clima de suspense, observem que o mais coerente são os períodos curtos ali, tanto na fala quanto na narração, na própria narrativa. Então a pontuação, por mais que nós não nos atentamos a ela, porque infelizmente nós precisamos melhorar muito a questão da pontuação, né? Observar que a vírgula ela não é utilizada de qualquer forma, o ponto final também não. Então nós temos que colocar a pontuação a nosso favor para melhorar a nossa escrita, melhorar as nossas produções textuais, tá bom? Uso da vírgula. Para usarmos corretamente a vírgula, uma regra fundamental: não separamos os termos da oração que se relacionam de maneira direta. Assim, a vírgula não pode ser usada nas situações indicadas a seguir.
Vamos ver aqui as situações que de forma alguma nós não podemos utilizar a vírgula. Entre sujeito e verbo, nós não separamos sujeito e verbo. Ela é uma criança calma. Quem ama, cuida. Os funcionários que se empenharam alcançaram bons resultados. Quem espera, sempre alcança. Pessoal, entre o sujeito e o verbo aqui, não cabe vírgula, tá bom? Não cabe de forma alguma, tá? Não cabe a vírgula. Entre o verbo e o seu complemento, nós vimos transitividade verbal, né? Entre o verbo e o objeto direto, objeto indireto, não cabe vírgula. Ela gosta da praia, não tem vírgula aqui. Eles convidaram quem? Todos os amigos, não tem vírgula. Ela prefere a praia ao campo. Bitransitividade aqui, ó, não tem vírgula. Então não podemos separar. Entre verbo e o predicativo, ela é a mais bela de todas. Eles continuam calados, eles são muito tímidos, elas são muito tímidas. Então, entre o verbo de ligação e o predicativo, não coloca verbo, não coloca vírgula. Entre um nome e seu complemento, nome e complemento nominal. Meus amigos têm uma fissura por política. A decisão foi contrária à nossa expectativa. Você está com medo de ser feliz? Não há vírgula. Entre sujeito e verbo, entre verbo e seu complemento, entre o verbo e o predicativo e entre o nome e seu complemento. Porque eles estão ligados de maneira direta, se relacionam de maneira direta, sem vírgula. Regras de uso. Vamos trabalhar. Nós temos várias regras de uso da língua, muitas mesmo. Mas aqui nós vamos trabalhar algumas, né? A vírgula é usada com as finalidades indicadas abaixo. Separar termos de mesma natureza. Compramos frutas, verduras, refrigerante, arroz e feijão. Observe, há uma sequência aqui de palavras da mesma natureza, então nós colocamos vírgula, né? Fui ao mercado e comprei arroz, feijão, açúcar, tudo isso vou colocando a vírgula, né? Corri, pulei, gritei, festejei. Observe a sequência de ações. Então, são termos da mesma natureza, vírgula, vírgula, vírgula. Para separar o vocativo, nós utilizamos vírgula. O que é vocativo? É o termo que nós utilizamos para chamar alguém. Minha família, não sou nada sem vocês. Zé, quando você vai viajar? Observe que aqui nós utilizamos vírgula. Se eu viro para vocês e digo, alunos, prestem atenção. Alunos é um termo que eu estou utilizando para chamar, para me referir a vocês, vírgula, se fosse escrever, né, vírgula. Para separar o vocativo, ele é sempre isolado, então sempre tem vírgula para separar o vocativo. Às vezes, dependendo da situação comunicativa, se é uma fala mais expressiva, ao invés da vírgula, coloca-se o ponto de exclamação, tá bom? Tipo, Zé, presta atenção! Então, temos ali, ao invés da vírgula, o ponto de exclamação, mas são em casos no contexto específico, né? E no caso é um ponto de exclamação metido à besta, porque é vírgula ali, tá? E aqui as atividades da semana que vocês vão fazer, tá bom? Produção textual das páginas 50 e 51 que eu já expliquei. Língua portuguesa, páginas 54 a 58 e 63 a 65, tá bom? E a revisão, como eu já mencionei, nós vamos começar aí mais à frente, tá bom? Nessa semana ainda nós já vamos começar a resolução das questões da lista, mas vamos fazer essas atividades porque nós temos que terminar aí algumas questões do livro, tá bom? Pessoal, não deixe de enviar as atividades que vocês fizerem, tá bom, por e-mail. Agora todo mundo tem que mandar, né, porque tá todo mundo no remoto. Então, fez a sua atividade, manda por e-mail, maxnayara@yahoo.com. E, reforçando, se você tiver alguma dúvida, participe do plantão, das 7 às 11. Segunda, terça, quarta e sexta. Quinta-feira não tem plantão de língua portuguesa, tá bom? Bons estudos para vocês, tenham uma excelente semana, se cuidem, tá bom? Esse decreto aí, ele vem para uma segurança maior para nós, tá bom? Então, vamos nos cuidar.
Espero, né, que daqui 14 dias nós possamos voltar, mas se continuar nas aulas, vamos ter consciência que é pro nosso melhor, tá bom? Se nós continuarmos com as aulas remotas. Então, até a próxima aula.